Oi, querido, a paz do Senhor. Eu trago mais uma mensagem de Deus para edificar a nossa vida, amém? E peço em nome de Jesus que vocês possam ir no meu link, lá dar uma curtida, se inscrevam também no meu link, amém? Eu creio que Deus vai fazer uma obra também, se você compartilhar com outras pessoas. E quero, em nome de Jesus, trazer essa mensagem. Nós vamos falar aqui como vencer o desânimo. Lá em Salmo 137, a partir do 1, eu quero estar aqui compartilhando com os amados. Peguem a Bíblia aí e vamos ler. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos um cântico ao Senhor em terra estranha? Eu vou ler só até aqui. Querido, em nome de Jesus, amado, eu faço uma pergunta para você. É sempre bom a gente refletir junto, meditar junto em relação a um tema de uma palavra, amém? A essência e o poder da palavra em nossa vida. Como explicar, muitas vezes, o motivo do desânimo, né? Eu vejo tantas pessoas desanimadas, a gente está passando um tempo tão difícil, né? Tão complicado, e eu vou ser sincero, eu me sinto desanimado muitas vezes quando eu começo a ver e a entender o porquê que muitas pessoas estão aí sofrendo nos seus relacionamentos, né? E também porque que as pessoas se lançam em busca de aventuras ou atrás das drogas, e nessas aventuras também se prostituem. E também, querido, não só é algo que um homem busca, mas também são consequências em relação a um caos ambiental, né? Está acontecendo aí de todos nós sermos atingidos por essa pandemia. Isso também abala o nosso ser, nos fazendo ficar entristecidos, né, por tantas almas indo a óbito. Então são fatores, queridos, que mexem com a gente, que nos sensibilizam, né? E eu quero dizer para você, querido, que o desânimo é algo natural na vida de um ser humano. E esses homens, né, o povo de Israel, que tinha sido levado cativo pelo rei Nabucodonosor, um assírio, o rei da Babilônia, quando Jerusalém foi invadida e a maioria daquelas tribos ali de Israel foram levados cativos, né? Deixaram Jerusalém destruída, e o povo que foi levado cativo, entre eles estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias, homens de fé, muito jovens, príncipes, né, para servir ao rei Nabucodonosor. E a gente vê esse relato de que homens estavam ali, provavelmente na rebeldia, né, tentando adorar a Deus, como fazia lá nas suas terras, porque estavam em terras estranhas, e queriam adorar a Deus, mas aí já não havia mais motivação, entusiasmo para adorar, até o ponto deles pendurarem as suas armas. Eu quero dizer que muitas vezes, querido, o desânimo faz isso na nossa vida. O levita não louva, muitas vezes falta até força para a pessoa ministrar uma palavra, para um professor que está acostumado, né, a lecionar os alunos, falta cabeça também para se concentrar. Eu vejo uma pessoa, um pai de família, né, que quando é abalado, quando fica desanimado, mexe com suas estruturas, ele não consegue trabalhar direito. Eu vejo o conflito nos relacionamentos, quando o desânimo bate,
por falta de recurso, por falta de dinheiro, né? Porque é mal assalariado. Então são muitas coisas, querido, que mexem com as nossas estruturas. E aqui a gente sabe, esses homens estavam na Babilônia, acostumados a tocar harpa e a louvar a Deus. Provavelmente levitas, né? Descendentes de sacerdotes, estavam ali, foram levados e em terra estranha, né? Diante de uma cultura totalmente diferente, onde existiam muitos idólatras, onde existiam muitos ídolos. Eles queriam ter uma inspiração, porque estavam acostumados a adorar a Deus em frente ao templo, em frente à sinagoga. E o que acontecia aqui era que eles não tinham uma referência ou uma fonte de inspiração, né? Porque olhava ao redor e encontrava um povo estranho, né? Acostumado a cultuar os ídolos. E isso os desmotivou, fazendo com que eles pegassem a sua harpa e pendurassem. E quando as pessoas chegavam, os babilônicos, os caldeus, chegavam para eles pedindo um cântico, né, lá de Sião, eles não tinham mais motivação. Eles diziam: como entoaremos um cântico ao Senhor nessa terra estranha, né? Ele não encontrava ali inspiração. E isso trouxe para eles um desânimo, ao ponto de faltar até refrão, palavras, né, para poder entoar, porque o adorador precisa de inspiração. É claro, nós somos inspirados pelo poder do Espírito Santo, a unção de Deus está sobre a nossa vida. E muitas vezes, querido, nós também somos atingidos, abalados e nos sentimos assim, desmotivados, desanimados. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele nos consola, Deus nos dá força. A palavra do Senhor nos diz, nos Salmos, que nós semearemos em lágrimas e voltaremos com alegria, colhendo os nossos feixes. Então, querido, em Deus que a gente encontra o entusiasmo, é em Deus que a gente encontra a motivação verdadeira. E quando eu falo desses homens que foram lá para a Babilônia, levados cativos, né? Não porque queriam, mas foram levados aprisionados, né? E eles estavam aqui tocando as harpas, e o povo estava pedindo para que eles tocassem. Eles não conseguiram, querido, encontrar inspiração. Parecia que o Deus que eles serviam em Jerusalém não tinha ido com eles. Parecia que Deus, onipresente, onipotente, onisciente, parecia que Deus não era Deus para acompanhá-los na época de cativeiro. É claro que não. Não importa, muitas vezes, se estamos em festa ou em situação de luto. Não importa se eu estou num ambiente onde existem muitos ímpios, ou se eu estou num ambiente cristão. Eu creio que em toda e qualquer situação, o nosso Deus mostra a sua fidelidade e a sua companhia para conosco. Ele nunca nos abandona. A palavra do Senhor diz que mesmo que o teu pai ou a tua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Amém? Essa é uma palavra verdadeira e fiel. Mostra a fidelidade de Deus para conosco. Veja toda a história bíblica, né? Quando o povo se revoltava contra Deus, quando o povo se afastava de Deus adorando aos ídolos. E Deus levanta profetas para ministrar uma palavra para que as pessoas se convertam e se arrependam dos seus pecados. A palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para perdoar. A sua misericórdia se renova todo dia. Isso quer dizer o quê? Que Deus sempre nos dá uma chance. Para quê? Para que a gente se volte para Ele. Isso quer dizer o quê? Que Deus é fiel. Que Deus sempre está presente. Muitas vezes somos nós ocupados demais com a nossa soberba, com as nossas buscas, né? Com as nossas vaidades, que faz com que a gente se afaste de Deus da nossa presença. Não que Deus se afaste da gente. Ele sempre está ali. Envia o seu Santo Espírito para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, né? Deus sempre envia o seu Espírito Santo para nos falar, né, aos nossos ouvidos, tocar no nosso coração ali com o poder da palavra,
para que a gente se desperte. Mas o som do mundo parece que soa mais forte. O som de todas as outras coisas parece que soa mais forte. E não é isso. Deus sempre mostra a sua fidelidade para conosco. Amém? E no meio de tudo isso, querido, eu quero dizer para você que existe um inimigo sagaz. O inimigo, a intenção do inimigo é calar a nossa boca. Calar a boca do adorador. Para que o adorador não encontre mais força para adorar. E eu vou mostrar isso, querido, na Bíblia. Eu quero que você abra, querido, comigo 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 14. Vamos ver o testemunho aqui de um grande homem de Deus. Amém? 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus possa livrar vocês das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus da nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Ou seja, o inimigo usa instrumentos para nos atormentar, para nos fazer desanimar, para nos fazer perder a fé, sair do foco. E isso é uma estratégia de Satanás para nos desestabilizar. Com isso, com as atitudes de Satanás, aqueles dardos que ele lança contra a nossa vida, isso é para nos desestabilizar, para nos afastar, para fazer com que a gente desacredite do poder de Deus em nossas vidas. Esse rei Senaqueribe, ele passava ao redor com seu exército, destruindo todos os povos que estavam ao redor de Judá. E chegou a vez de Judá, ao qual o rei Ezequias era rei sobre Judá, e lá naquelas terras de Judá existia um profeta chamado profeta Isaías. E a palavra do Senhor diz que ele passava, mandava o seu anunciante sair anunciando que o Deus de Israel não poderia livrar esse povo das mãos de Senaqueribe, porque Senaqueribe tinha passado por cima de todos os reinos vizinhos, e os deuses daqueles reinos vizinhos não puderam livrar aquele povo das mãos de Senaqueribe. E ele achava que ia encontrar em Judá também a facilidade que ele encontrou. Mas, querido, muitas vezes a guerra do homem contra outro homem fica no mesmo âmbito. Mas quando o nome de Deus, querido, é colocado ali, quando uma pessoa afronta Deus, quando uma pessoa mexe no ungido de Deus, querido, a consequência se torna terrível para o ameaçador. E foi o que aconteceu. A palavra do Senhor diz que o rei Ezequias, ele tinha testemunho diante de Deus, porque ele recebeu o reinado muito jovem, e quando ele recebeu, ele tomou um posicionamento que agradou a Deus. Por quê? O rei Acais, o pai de rei Ezequias, entregou o reinado para o rei Ezequias falido. Já não havia mais recurso e nem tesouro nos cofres do palácio. O templo, a sinagoga, tinha sido fechado, porque ele invocava os ídolos e fazia sacrifícios, colocando os irmãos do rei Ezequias, os mais velhos, como expiação no altar dos deuses pagãos. E o rei Acais fez tudo que era mal perante Deus, mas o rei Ezequias tomou uma atitude totalmente diferente. Quando assumiu o trono, ele invocou o nome do Senhor. Ele colocou Deus no centro desse reino. As portas da sinagoga que estava fechada, ele reabriu. Ele trouxe de volta a adoração, convocou os sacerdotes. As lâmpadas que estavam queimadas, ele acendeu. As portas queimadas, ele substituiu, colocou novas, restaurou o altar do Senhor. E fez uma festa, invocando a palavra de Deus no meio da praça, para que as pessoas ficassem com a sua fé avivada novamente.
aí a esperança retornasse para Judá. Então ele era um homem que tinha testemunho. O que aconteceu foi o rei Ezequias chamou ao profeta Isaías e junto lá com o povo invocou o nome do Senhor e colocou diante do Senhor as afrontas de Senaqueribe. E Deus enviou, querido, como providência, apenas um anjo. E esse anjo passou no meio do arraial assírio e matou mais de 170.000 assírios. O rei Senaqueribe, envergonhado, tentou fugir. Chegando lá na sinagoga dos seus deuses, os próprios filhos o mataram. Ou seja, querido, quando a afronta é apenas para outro homem, pode ser que esteja no mesmo nível, mas quando essa afronta é contra Deus, querido, infeliz é essa pessoa que investiu contra Deus, porque vai se dar mal. Então, o inimigo quer calar a nossa adoração, porque o rei Senaqueribe, ele passava no meio das pessoas, dizendo que ia colocar lá o rei Ezequias dentro de uma gaiola, como um passarinho preso. Ou seja, o inimigo, além de mentir, o inimigo, além de ele ser afrontador, ele costuma, querido, amarrar os pés das pessoas e prender as mãos, fazendo com que a pessoa deixe de ser livre. A intenção de Satanás é aprisionar a nossa vida, para que a gente não dê fruto, para que a gente não progrida, avance. Mas em nome de Jesus, eu já declaro aqui o poder de Satanás debaixo dos teus pés. Você vai avançar, você vai ser uma pessoa de diferencial, querido, um homem próspero, em nome de Jesus. Não dê ouvidos às palavras contrárias, porque o inimigo também levanta pessoas, até próximas de nós. Jesus falou que muitos dos inimigos, se levantarão até dentro de casa, da nossa família. Então, em nome de Jesus, está repreendido todo espírito de contenda ou conflito, toda barreira, querido, que o inimigo coloca para tentar fazer com que a gente desista, para que a gente fique desmotivado e desanimado. Em nome de Jesus, eu já denuncio aqui as obras de Satanás. Vai cair por terra em nome de Jesus na tua vida. Amém? Se anime, querido. Deus, Ele é tão fiel que quando Ele falava lá com Moisés, Ele levantava a estima de Moisés. Quando Moisés faleceu, assumiu Josué. Josué foi conhecido como conquistador, mas não foi fácil para Josué. O primeiro momento em que o líder do povo hebreu, o povo de Israel, Moisés faleceu, Josué ficou no lugar dele. E Deus vai lá e dá palavras de motivação para Josué. Ele diz: não pasme, não se espante, não temas, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, eu estou contigo, assim como estive com Moisés. Querido, são palavras de motivação. A palavra de Deus é uma motivação para você. Amém? É para você se levantar, querido, porque Jesus nunca de forma nenhuma fez o papel contrário, mas levantava os mortos, levantava os aleijados, curava os cegos. Obras de milagres acontecem na vida do homem que tem fé, em nome de Jesus. Se lembra lá de Davi, quando estava lá diante do gigante, que as pessoas estavam paralisadas? Uma das obras de Satanás é colocar o temor no nosso coração. Eu quero dizer para você que na frente do povo de Israel estava um gigante de 3 metros, que no meio lá do vale ameaçava o povo, chamando o povo para um desafio, mas as pessoas, querido, estavam paralisadas de temor, pois a atitude de Satanás é paralisar as pessoas, é fazer com que elas vivam na paralisia, não avancem. Amém? E está amarrado isso aí, em nome de Jesus. Quando ele passava no meio do vale, ele perguntava: aí tem homem para me desafiar? Parecia que não tinha homem ali. Eu não quero chegar a falar mais alguma coisa. Eu não sei se desmunhecaram. Está amarrado, em nome de Jesus. Mas parecia que não tinha homem. O rei Saul
virou um covarde. Mas quando Davi viu isso, querido, ele foi lá até o gigante e disse: quem és tu, incircunciso, idólatra? Tu vens com lança, escudo, com armadura, mas eu vou em nome do Deus dos exércitos. Querido, aquele povo estava paralisado porque eles tinham uma visão carnal. Pessoas que têm visão carnal são limitadas, mas o homem de visão espiritual, querido, vive na ilimitação de Deus. Enquanto o povo olhava para o gigante e encontravam dificuldade e achavam impossível, Davi, ele conseguia enxergar além disso aí. E claro, existia uma premiação para quem vencesse o gigante, né? Além de casar com Mical, ele ia ter isenção dos impostos e muitas outras coisas, além de ser famoso. Mas ele foi no nome do Deus de Israel, porque o Deus de Israel, ele tem poder, querido, para nos motivar, nos dar coragem e ousadia. Se lembra de Gideão também? Gideão estava lá malhando trigo, né? No lugar onde se pisa as uvas, se escondendo dos midianitas, os inimigos do povo de Israel também, porque o povo vinha, né? O povo midianita vinha e roubava as colheitas, fazendo com que o povo passasse fome. E para se esconder dos midianitas, para fugir do roubo, eles estavam malhando o trigo, né, no lugar que se pisa as uvas. E o que aconteceu foi, Deus visitou Gideão e chamou ele de valente, homem valoroso. Gideão, provavelmente, né, como muitas pessoas, achavam que não estava falando com ele. Eu, valente, né, se escondendo ali. Deus queria usar a vida de Gideão para uma grande obra e usou. Gideão, ele poderia ter conquistado muitas outras coisas, como conquistou, né? Usando apenas 300 homens, Deus venceu os midianitas. Então, querido, em nome de Jesus, esse é o momento para você se animar. Querido, o choro dura uma noite, mas a alegria, querido, vem de manhã. A nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Querido, Salmo 66, 10 diz assim: Senhor, Tu nos provaste, Tu nos afinastes como se afina a prata, meteste uma rede sobre nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas no final, Senhor, Tu nos trouxeste a um lugar de abundância. Então, querido, Deus tem o melhor para a nossa vida. E em Deus a gente pode vencer. Em Deus nós somos mais do que vencedores. Quando você lê Romanos 8, no capítulo 8, versículo 32 em diante, você vê Jesus, ou Deus, falando através de Paulo, que nós somos mais do que vencedores. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nada poderão nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem a altura e nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem as criaturas, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando essas palavras, querido, nos despertam para essa verdade, nós nos reanimamos. Amém? O choro só dura uma noite. Querido, tudo tem jeito. E se nós estamos com Deus, muito mais. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito, se anime, querido. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Louvado seja Deus. Quem não chora? Todos nós choramos. Mas a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, tem uma passagem que diz assim que as nossas lágrimas, queridos, são respondidas. Que um anjo vem com uma taça recolhendo as nossas lágrimas. Por quê? Porque as lágrimas, queridos, são o clamor da alma. E quando a nossa alma clama por justiça, querido, nossas lágrimas são lidas por Deus como orações, e o Senhor nos responde. Amém? Toma posse do poder dessa palavra e seja feliz, querido, em nome de Jesus. Não deixe o inimigo roubar a tua adoração, ou te calar. Não deixe o inimigo impedir a ação do Espírito Santo, porque é grande
o mover de Deus na nossa vida. E eu creio, querido, que você tem poder dado por Deus para você vencer e ser bem sucedido na vida. Não deixe o inimigo colocar barreiras, mas tem uma visão espiritual. Amém? Tem uma visão de vencedor. Eu quero lembrar de Eliseu. Eliseu estava dormindo, ele tinha um discípulo. E o discípulo acordou, né? Acho que provavelmente olhou ao redor e viu um grande número de soldados querendo pegá-los. E aí ele, assustado, foi lá e acordou Eliseu. E avisou que os inimigos estavam rodeando eles. E Eliseu, ele orou a Deus, disse: Senhor, abre os olhos desse servo para que ele veja. E aí os olhos do servo, do discípulo de Eliseu se abriram. E diante daquilo que parecia ser o fim, a derrota deles dois, a morte deles dois, foi mais uma alegria, mais uma motivação, porque maior são aqueles que estavam do lado dele. Maior é Deus que está do nosso lado do que aquele que está no mundo. Quando os olhos do discípulo olhou para o céu, estavam lá cavaleiros, anjos, né, ao redor, miríades e miríades de anjos ao lado deles dois. Ou seja, maior é o que está conosco do que esse que está no mundo. Recebe no teu espírito, se anime, seja feliz. Amém? As portas estão aí, querido, se abrindo para um homem de fé. E você, querido, pode escolher entrar por uma dessa porta. Se mova em fé. Seja feliz. Amém? Em nome de Jesus. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.